Olá, exploradores! Bem-vindos ao canal onde contamos as histórias mais arrepiantes e aterrorizantes que você já ouviu. Imaginem se todos ao seu redor desaparecessem de repente, deixando você completamente sozinho em um mundo vazio. É exatamente isso que aconteceu com o protagonista da nossa história de hoje. Preparem-se em seus cobertores que a história dessa noite já vai começar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe aquele like. Desde pequeno sempre quis me sentir especial, como se eu tivesse algum significado no mundo. Sempre fui o segundo melhor em tudo o que fazia e não tenho certeza se já ganhei alguma coisa na vida. Fui intimidado desde muito jovem. Eu costumava me encolher em um canto tranquilo e desejar baixinho. Eu desejo que todos me deixem em paz só uma vez. Eu teria feito qualquer coisa para me sentir importante ou único só uma vez. Quero que você ouça minha história. Era um dia como qualquer outro. Acordei tarde, como sempre, e me arrastei até a minha mesa de cabeceira procurando meu telefone que apitava incessantemente. Era o alarme. Depois de jogar uma camiseta suja no chão junto com os restos do jantar da noite passada, lá estava eu, lutando para desligar o alarme. Meu cérebro estava embotado e dolorido após uma longa noite bebendo com meus colegas de trabalho no bar da esquina. Cada movimento, cada piscar de olhos, cada sinapse disparando no meu cérebro enviava choques de dor através de mim. Olhando para a tela do telefone, vi que já era meio-dia. Minha mente começou a trabalhar, embora parecesse um velho armário de arquivo empoeirado com metade dos registros perdidos em um incêndio. Não conseguia lembrar por que havia definido um alarme até que comecei a me lembrar de uma conversa bêbada que tive com meu melhor amigo de trabalho, Lucas. Lucas era a única pessoa com quem eu socializava nos fins de semana. Nos unimos pelo amor mútuo por filmes de terror clássicos, embora discordássemos sobre qual era o melhor. O melhor filme de terror é claramente O Iluminado. O favorito de Lucas, A Noite dos Mortos-Vivos, está entre os 5 primeiros, mas nem de longe. Costumávamos ficar na casa um do outro nas noites de sábado e assistir até altas horas. Hoje não seria diferente, exceto que tínhamos visto algo online que não pudemos resistir. Um festival de terror, uma exibição diurna e noturna dos maiores filmes de terror já criados, começando às 13 horas e indo até 1h da manhã. Em nossa infinita sabedoria bêbada, decidimos que tínhamos que chegar cedo para assistir a toda a coleção. O cinema estava lá há anos e imaginávamos que estava à beira da falência. Os assentos estavam empoeirados, a pipoca tinha um gosto indescritível de velha e o chão era tão pegajoso que, se você não tomasse cuidado, deixaria um dos sapatos para trás. A pior coisa sobre o cinema era, adivinhe, outras pessoas. Elas apenas distraíam você da tela e irritavam sem fim. Apesar de todas as deficiências do cinema imperial, ele tinha uma força que não podia ser superada. Estava quase sempre vazio. Pensando bem, isso provavelmente explicava por que estava prestes a fechar definitivamente. Mas naquele fim de semana pudemos aproveitar os clássicos da maneira que eles devem ser apreciados. E o melhor de tudo, sem mais ninguém lá. Naquela época, 13 horas era um começo muito cedo para alguém cuja cabeça estava como a minha. Rapidamente pulei no chuveiro, vesti meu moletom e jeans surrados e saí pela porta. Antes do cinema, havia tempo suficiente para um bom e velho café da manhã inglês para tentar curar a ressaca, e havia algumas salsichas fritas com meu nome nelas. Lucas me encontrou no café da esquina e começamos a comer nossos pratos de gordura e gordura no estilo zumbi. A cada garfada nos sentíamos mais e mais humanos. Eventualmente era 12h45 e nós dois estávamos prontos para um terror clássico. Deixando um punhado de trocados na mesa, saímos pela porta e passeamos pela estrada em direção à placa esfarrapada, mas reconhecível, do cinema na esquina. Entramos no saguão escuro e compramos nossos ingressos que vinham com um refrigerante grátis. Pensando bem, os motivos para o fechamento do cinema estavam se acumulando a cada minuto. Com uma enorme expectativa e sorrisos nos rostos, pegamos nossos refrigerantes cheios de açúcar e pipocas grandes e corremos animadamente para a sala de exibição. Como esperado, não havia outra alma lá. Olhando ao redor como se fôssemos reis inspecionando seu reino, optamos pelos 2 assentos no local perfeito, 6 fileiras atrás e bem no centro.
Tínhamos isso dominado a uma arte fina a essa altura. O primeiro filme foi um clássico alienígena. Nós dois mastigamos ansiosamente nossa pipoca velha, mas satisfatoriamente salgada, o que nos fez engolir nossas bebidas gratuitas. 1 hora depois do filme, Lucas fez o gesto universalmente conhecido para uma bebida. Eu assenti e ele se levantou de seu assento e seguiu pelo corredor. Nós tínhamos visto esse filme tantas vezes que ele provavelmente seria capaz de citar a próxima fala assim que voltasse. Depois de apenas 1 ou 2 minutos, Lucas voltou com mais 2 bebidas grandes e dessa vez com alguns doces. Depois daquele ponto, continuamos colados em nossos assentos para o resto do filme e até mesmo ficamos lá durante o início do próximo. Estávamos bem preparados para o resto do dia e eu mal podia esperar pelos últimos filmes, que eram os melhores. Depois de 2 grandes drinks, eu estava absolutamente explodindo e tive que ir ao banheiro. Olhei para Lucas e fiz o gesto universal de beber, que foi recebido com um polegar para cima. Esforcei-me para ficar de pé e caminhei pelo corredor, olhando para o balcão de concessões. O atendente parecia incrivelmente entediado, rolando pelo telefone como se desejasse que um buraco pudesse aparecer e engoli-lo inteiro. Eu não aguentava mais e rapidamente fui ao banheiro, pegando as bebidas depois. Depois do que pareceu uma eternidade, me aliviei e caminhei até o espelho perto da pia. A luz acima do espelho estava incrivelmente fraca e era difícil ver as coisas com clareza. Usei o sabonete e liguei a torneira para lavar minhas mãos. Eu ainda não me sentia 100%, então me inclinei perto do espelho e abaixei os olhos vermelhos. Seria uma longa noite. Enquanto eu pensava nisso, a luz começou a piscar intensamente e a pior dor imaginável percorreu todo o meu corpo. Parecia que uma agulha enorme estava sendo enfiada do topo da minha cabeça através do meu corpo e descendo pelos meus dedos dos pés. Enquanto essa dor intensa estava se registrando, lembro-me de pensar que era isso. Presumi que estava tendo um derrame ou algo assim e que logo morreria. A luz parecia piscar em uníssono com os pulsos de dor convulsionando através de mim, atingindo um crescendo. Depois do que pareceu uma eternidade, fechei meus olhos e de repente a dor parou. Fiquei ali em silêncio por um momento, esperando a agonia tomar conta novamente. Mas isso não aconteceu. Silenciosamente agradeci a Deus por ter acabado e atribuí isso a uma dor de cabeça causada pela mistura do álcool da noite anterior, o café da manhã gorduroso e as grandes quantidades de açúcar que eu tinha acabado de ingerir. Saí cambaleando do banheiro, segurando minha cabeça e pensei que um pouco de água me veria bem. Dirigi-me à barraca de concessão, mas não conseguia mais ver o atendente. Esperei por alguns minutos, mas ainda não havia nenhum sinal dele. Não queria perder o final do filme, embora já o tivesse visto dezenas de vezes. Presumindo que o atendente deveria ter ido para os fundos para fumar um cigarro, peguei algumas garrafas de água gelada na geladeira e deixei uma nota no balcão. Pegando uma das garrafas na minha mão esquerda e esfregando a outra na minha testa para esfriar, empurrei a porta da sala de projeção com o pé. Fantástico! Eu não tinha perdido muito. O filme estava prestes a atingir seu ápice. As imagens na tela estavam muito escuras, o que tornou muito difícil encontrar meu caminho ao redor. Tateei em direção dos nossos assentos, 6 fileiras atrás e no meio. Não havia ninguém lá. Verifiquei 2 vezes meus passos. Não, isso era definitivamente 6 fileiras atrás e no meio. O filme era até o mesmo que estávamos assistindo quando saí. Esta deve ser a sala certa. Colocando as garrafas em nossos assentos, voltei pelo corredor em direção à saída. Ficou um pouco mais fácil agora que meus olhos se ajustaram à luz. Entrei rapidamente no banheiro de onde tinha saído há pouco tempo. Talvez de alguma forma Lucas também precisasse ir ao banheiro e não me viu. Não tenho certeza de como isso aconteceria, pois era bem ao lado. Olhei ao redor do banheiro escuro e não vi nenhum sinal de Lucas. Até chamei por ele e bati gentilmente em cada uma das portas das cabines. Nenhuma estava ocupada e todas se abriram para revelar seu vazio. Tentando entender o que estava acontecendo, raciocinei que ele deveria ter saído do cinema por algum motivo e voltaria logo. Saí do banheiro e olhei para a barraca de concessão. Minha nota ainda estava no balcão. Estranho. Não querendo perder o final do filme, voltei para a sala de exibição e me acomodei em meu assento ao lado do assento agora vago,
onde uma garrafa solitária de água estava. Ele estará de volta a qualquer momento, pensei. O filme terminou do jeito que sempre fazia. Olhei ao redor da sala, ainda sem sinal dele. Depois de esperar por alguns minutos, o próximo filme estava prestes a começar. Pensando que ele voltaria logo, tentei ficar confortável e tirar minha mente das coisas com o novo filme da maratona. Eu me sentia em transe, minha mente correndo a 1 milhão de milhas por hora. Nem pensei em tomar um gole da minha água, que agora estava quase na temperatura ambiente. Dei uma olhada rápida no meu telefone e de alguma forma já havia se passado cerca de 1 hora. Começando a ficar preocupado, pensei em tentar ligar para Lucas para ver onde ele estava. Fiz algo errado? Irritei-o de alguma forma? Saí da sala novamente ao som de gritos de gelar o sangue e cordas estridentes do filme na tela. Corri em direção à saída do cinema, passando pelo banheiro deserto e pela barraca de concessão vazia, onde a nota de banco ainda estava intocada. Abrindo as portas do cinema com entusiasmo, saí para a calçada para obter sinal no telefone. Verifiquei se havia alguma mensagem de Lucas, mas não havia nada. Escrevi uma mensagem curta e rapidamente pressionei enviar algo como WTF. A mensagem não passou. Um pânico peculiar começou a tomar conta de mim. Encontrei o contato de Lucas no telefone e liguei. Segurei o telefone no ouvido e esperei que tocasse, mas foi direto para o correio de voz. Quando levantei a cabeça, notei algo incrivelmente estranho. Olhando para a estrada principal que descia do cinema, parecia que o tempo havia parado. Em cada lado da estrada havia carros, nada fora do comum à primeira vista, mas esses carros estavam parados. Em descrença, com o telefone ainda colado ao ouvido e tocando a mensagem automática do correio de voz, abaixei-me para espiar dentro de um dos carros. Estava completamente vazio. O motor ainda estava ligado, mas estava vazio. O rádio ainda tocava, embora fosse uma daquelas estações automatizadas que só tocam música. Verifiquei carro após carro, todos estavam completamente vazios. Era como se as pessoas tivessem simplesmente desaparecido da face da terra. Corri de volta para o cinema e desci febrilmente para a sala de exibição, tateando freneticamente ao redor do assento de Lucas. Enfiado no assento de trás estava o telefone de Lucas. Peguei o telefone e coloquei no meu bolso, correndo para fora do cinema o mais rápido que minhas pernas podiam me levar. Enquanto passava correndo por cada loja, olhei para dentro, procurando por alguém, qualquer um que soubesse o que estava acontecendo. Todas as lojas estavam vazias e não havia sinal de ninguém por quilômetros. Corri por toda a extensão daquela estrada e não consegui ver nenhuma outra pessoa. Gritei a plenos pulmões, mas nada além do baixo murmúrio dos motores dos carros respondeu. Depois que começou a escurecer, eu não sabia mais o que fazer. O que eu tinha de familiar? O que eu conhecia? Exausto, lutei para voltar ao cinema de onde vim. Chutando a porta da cabine do projecionista, consegui descobrir como carregar os filmes. Era bem simples quando se pensa nisso. Então carreguei meu filme favorito, O Iluminado, e naquela crença fui até a sala e ao assento onde as coisas eram tão diferentes naquela manhã. Assistindo por aquelas 2 horas, eu podia suprimir os pensamentos horríveis que perfuravam meu cérebro. As pessoas estavam ali, na tela. Se eu interpretasse o papel de um dos personagens e falasse suas falas, parecia que os outros personagens estavam falando comigo. Conhecia o filme tão bem que isso era natural. Na primeira vez interpretava o papel do ator principal, na segunda da atriz principal. Mas na quinta, na 10ª vez, tentei misturar com alguns dos personagens secundários. Mas seria solitário ter pessoas falando com você por apenas algumas falas. Toda vez que o filme terminava, eu voltava para a cabine do projecionista e o recarregava. Fiquei muito bom nisso, já superei aquele filme agora e a cada novo parece que novas pessoas estão falando comigo. Tentei até alguns filmes que nunca tinha visto antes. Já perdi a conta dos dias, mas a nota do banco ainda está no balcão de concessão. Parece que realizei meu desejo de todos aqueles anos atrás. Todos me deixaram em paz, e agora estou sozinho. Sou especial agora, pois posso muito bem ser o último humano na Terra. Se alguém encontrar esta nota, você pode me encontrar no antigo Cinema Imperial na Rua da Esquina. Eu adoraria poder falar com outra pessoa novamente. Só uma vez. Só uma vez. Com o passar do tempo, o cinema se tornou meu lar.
Encontrei uma sala de funcionários onde havia um sofá velho e rasgado, mas ainda confortável o suficiente para dormir. Descobri que havia uma pequena cozinha nos fundos, abastecida com alguns mantimentos básicos que provavelmente estavam ali há meses, se não anos. A comida não era a melhor, mas me mantinha vivo. À noite, quando a solidão se tornava insuportável, eu vagava pelos corredores do cinema, iluminado apenas pela fraca luz das saídas de emergência. Cada passo ecoava nas paredes vazias, e às vezes eu tinha a impressão de ouvir sussurros. Talvez fosse minha mente pregando peças, mas comecei a responder, apenas para ter a sensação de que não estava completamente sozinho. Decidi explorar a cidade. Deixei o cinema durante o dia quando a luz do sol ainda brilhava, esperando encontrar alguém, qualquer um. As ruas estavam desertas, os carros parados como se tivessem sido abandonados no meio de um dia normal. As lojas, os restaurantes, todos vazios. Parecia que o mundo inteiro havia sido congelado em um instante, e eu era o único a se mover. Visitei minha casa esperando encontrar algo que explicasse o que estava acontecendo. Tudo estava no lugar, exatamente como eu havia deixado. O café da manhã inacabado ainda estava na mesa, a televisão desligada. Peguei algumas roupas e objetos pessoais e voltei para o cinema, meu novo refúgio. Os dias se transformaram em semanas. Cada vez mais eu me apegava nos filmes para manter minha sanidade. Descobri que, ao interpretar diferentes personagens, conseguia fugir da realidade por algumas horas. À medida que o tempo passava, eu mergulhava mais fundo nesses papéis, perdendo-me nas histórias que tanto amava. Um dia, enquanto vasculhava o porão do cinema em busca de algo útil, encontrei um velho projetor de filmes em 16mm. Ao lado dele havia várias latas de filmes antigos que eu nunca tinha visto antes. Com uma emoção renovada, carreguei um dos filmes e me preparei para assistir a algo novo. A tela se iluminou e eu me perdi novamente no mundo da ficção. Eu havia aceitado meu destino. Talvez fosse mesmo o último humano na Terra, mas pelo menos tinha meus filmes. Eles eram minha companhia, meu consolo, minha realidade. Se alguém algum dia encontrasse esta nota, saberia onde me encontrar. No antigo cinema imperial na rua da esquina, onde eu esperava desesperadamente por um milagre. Se alguém estiver lendo isso, por favor, venha rápido. Estou aqui, sozinho, esperando, desejando, apenas por uma conversa, por um sinal de que não sou o único restante. E aí, exploradores, gostaram da história? Se vocês também ficaram arrepiados, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias assustadoras. Compartilhe essa história com seus amigos e deixe nos comentários o que você faria se acordasse em um mundo onde todos desapareceram. Até a próxima, e lembrem-se, às vezes nossos desejos mais profundos podem se tornar nossos piores pesadelos.